Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o porquê o carro popular está beirando R$ 100 mil e acredite, o preço vai disparar ainda, tá, para os próximos anos. E por que a gasolina que já superou R$ 6, está beirando R$ 7, ainda vai aumentar? Você vai entender aqui, hoje é a Red Pill diária, é a granada, meu irmão. A diferença dos canais convencionais é que eles vão explicar pelo ICMS, pelo imposto, aquecimento global, mas nós que conhecemos a nova ordem mundial sabemos onde vêm os problemas. Então você que é patriarca, você que é remanescente, pai de família, você que quer sobreviver, né, esse admirado mundo novo, né, ou simplesmente como Zé Ramalho mesmo chama, admirável gado novo, né, o povo foge da ignorância às margens de viver tão perto dela. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Então basicamente aqui é a Red Pill diária, é a granada, tá? Bom, eu vou passar para a tela do computador e vou explicar para você o que está acontecendo, tá? Para você poder entender os problemas que nós estamos enfrentando aqui. Olha só, carro popular Gol da Volkswagen chega perto dos 90 mil. Então assim, o carro popular hoje, meu irmão, ele tá chegando num preço que você comprava há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a um preço mais ou menos aí de uma BMW. E isso, assim, com poucos anos de uso, muitas vezes até 0 km. Então a coisa tá subindo de preço. Um carro totalmente convencional, não tem nada que justifique o preço tão absurdo, tá custando a faixa dos R$ 90 mil. Aí você tenta entender o que está por trás disso, eles falam que é imposto. Mas ao mesmo tempo que eles falam que é imposto, os carros que são exportados do Brasil, por exemplo, a outros países, custa 22 mil. O mesmo carro, mesma fabricação, fora do Brasil, 22 mil, no Brasil 90 mil, você vai entender aqui, tá? Então nós temos essa notícia, né? Carro popular, você consegue encontrar várias notícias sobre isso, né? Gol supera os 88 mil, né? Então você vai vendo aí notícias para tudo quanto é isso. Ó. O que é isso? Gol 80 mil, Spin 110 mil. Então assim, a coisa tá aumentando de preço. Eles não conseguem mais esconder, tá? E aí praticamente é o seguinte, vamos voltar aqui na notícia para você poder entender, tá? Olha só, preço da gasolina sobe mais uma vez e litro chega a 9,10. Lembra que eu avisei sobre a manifestação? As pessoas têm memória fraca. Para quem tem memória fraca, eu recomendo o azul metileno, tá? Porque o azul metileno ele é um reconstrutor de neurônios. Se você tem um certo tipo de demência, se você simplesmente não consegue memorizar as coisas, comece a estudar sobre o azul metileno, procure um médico responsável e comece a fazer ingestão, tá? Vai reconstruir os seus neurônios que foram dificultados, danificados pela escola, tá? E por esses compostos químicos que não é a pauta de hoje, mas que eles jogam aí no ambiente, tá bom? Então olha só que coisa interessante, preço da gasolina sobe mais uma vez e litro chega a 9,10 em Fernando de Noronha, né? Aí a gente pega aqui, preço médio da gasolina supera os R$ 6 há semanas. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o preço que eu tô abastecendo é R$ 6 e pouco, e tá hiper caro, tá? E vamos pegar mais um pouco aqui uma outra notícia para você poder ver aqui, ó. Tem esse cara, né, que fez esse vídeo, o canal chama Dinheiro com Você, né? Ele falou, gasolina R$ 7 igual a 90 mil, né? Então simplesmente as pessoas estão acordando perante a uma coisa chamada bolha inflatória. Nós vamos viver uma inflação jamais antes vista, tá? E você vai entender ao longo aqui desse vídeo. Então todo mundo vai justificar pelos impostos, impostos, impostos. Se você chegar aqui e começar a procurar, você vai entender que muitas pessoas vão falar que é impostos, tá? E aí, preço da gasolina, impostos, 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 CMS, e não sei o que, tal. Olha lá, irá reajustar o preço do combustível, 7,2 tal. E sempre tá nessa justificativa. Mas o que está acontecendo? Por que eles querem fazer com que as pessoas não tenham acesso aos carros, tá? Primeiro você tem que entender que quem manda no mundo, 99, não é 98, é 99% da riqueza desse planeta não está concentrado em 1% da população, como eles dizem, não. Está concentrado em 13 famílias. 13 famílias nesse planeta inteiro têm 99% das riquezas. Você acha que esses caras que têm mais dinheiro do que países, por exemplo,
Se você pega o dinheiro que os Bilderbergs têm, os caras têm mais dinheiro que a União Europeia inteira. Tu vê o tanto de riqueza que esses caras têm, tá? Os caras não têm mais onde colocar dinheiro. Você acha que eles estão atrás do seu dinheiro? Esses caras não estão atrás do seu dinheiro, eles estão atrás de controles. Eles servem a um governo obscuro que para nós, cidadãos de bem, não sabemos nem quem que eles estão servindo, se é anjo caído, se é o demônio, se é o diabo, se é extraterrestre. Só sabemos que pelos frutos que esses caras produzem, eles querem nos escravizar. Então, basicamente é o seguinte, qual que é a proposta deles? Nós estamos entrando na quarta revolução industrial, uma era tecnológica, uma era tecnocrática, tá? E basicamente é o seguinte, para você estabelecer o controle nas pessoas, você tem que limitar o ir e vir das pessoas. E as pessoas acostumaram a carro. E o que o governo está tentando fazer agora, a elite mundial que manda no governo, não é o STF, não é o presidente do Brasil, não é o presidente do Banco Central que manda nesse país, tá? É o governo nas sombras. O que eles estão tentando fazer é limitar o seu ir e vir, tá? Por exemplo, não se é à toa que tem um passaporte sanitário, daqui a pouco você vai ter implementado o crédito social, aquele crédito social chinês, que se você não for um bom cidadão, quando você tentar pegar o ônibus, a porta do ônibus não vai se abrir. Se você não for um bom cidadão, quando você for fazer compra no supermercado, a porta do supermercado não vai se abrir. Então você não conseguirá nem comprar e nem vender, a menos que você não seja um cidadão exímio. E o que é um cidadão exímio? O cidadão que aceita tudo, não questiona nada, um cidadão que é um escravo subserviente. Se você olhar os apartamentos lá em Xangai, começar a olhar a história da China, não é bonito como eles mostram pra vocês, não. Os caras vivem em cômodos que é 2 por 1, meu irmão. Sabe? Banheiros comunitários, os caras moram em verdadeiras prisões. Os caras não é à toa que quando você vai para Belo Horizonte, você chega ali na Oiapoque, você chega ali no centro de Belo Horizonte, é cheio, entupido de chinês. Se o chinês está preferindo o Brasil, que é um carandiru aí, meu, é exótico, imagina o que tem lá. Então esse crédito social escraviza as pessoas. E não dá para você concordar com a China. Por exemplo, o maior tráfico de órgãos e sequestro de crianças vem da China, meu irmão. Então não tem nada bom de proveito que venha de lá. Tá? Então é uma tirania estatal. É a grande meretriz bíblica, tá? Que é apontada pela Bíblia como o grande dragão que persegue os remanescentes, tá? Então, basicamente é o seguinte, nós temos um grande problema. Eles querem controle, eles querem controlar as pessoas. E se as pessoas conseguirem comprar gasolina, se as pessoas conseguirem andar de carro, eles não vão conseguir ter o controle sobre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão ter autonomia para poder viajar o Brasil inteiro. Eu, por exemplo, já percorri de norte a sul do Brasil em 2 dias. 2 dias de viagem, andando uma média de 12 a 14 horas por dia. Eu rodei o Brasil, fiz assim, ó, fui e voltei assim, ó. Então, o carro dá uma autonomia muito grande para você. E eles não gostam que o ser humano tenha liberdade. É só você ver a história da humanidade. É o quê? Os governantes, desde do início, do homem de pau e pedra, os caras tentando escravizar, tá? Então, basicamente é o seguinte, qual é a proposta desses caras aqui? Eles querem fazer o quê? Primeiro, tá? Fim do combustível fóssil. Para quê? Para aderir o carro elétrico, tá? Ah, mas qual que é a vantagem estratégica do carro elétrico? Primeiro, é mais caro. Muito mais caro do que o carro a gasolina ou carro a diesel. Porque o carro elétrico, tá? Diferente do que você pensa, as peças eletrônicas estão hiper caras e vão subir. Então um carro que funciona à base da eletricidade, ele vai custar por volta dos seus 300 a 400 mil reais. Um carro comum no Brasil. Então não é qualquer pessoa que vai poder ter. E as pessoas que vão poder ter esse tipo de carro, geralmente são pessoas que são associadas a seitas secretas. Então não é qualquer pessoa, ou o governo, né, órgãos governamentais. Então não é qualquer pessoa que vai poder dirigir carro. Assim como é feito na Coreia do Norte, não é qualquer pessoa que pode dirigir carro. Então simplesmente eles vão substituir os carros. O carro eletrônico, elétrico, tá? Eles dizem que o carro polui menos, mas não polui menos, porque a energia que chega para reabastecer o carro geralmente é carvão, é hidrelétrica, que tem que desmatar uma área imensa para fazer hidrelétrica, mas o mais provável é o carvão. O que aguenta o baque dessa sociedade hoje em dia é o carvão. Então você acha que é gasolina, que o carro elétrico está salvando vidas, mas tem uma indústria química, nuclear, com carvão, alguma coisa atrás de você destruindo tudo. Então não é assim como você pensa não, tá? O carro elétrico, quando você coloca as cartas numa mesa, ele polui mais do que o carro a diesel, tá? Garanto para você. Então não se trata de poluição, tá? Se trata simplesmente de controle. Então
A ideia desses caras é encarecer o carro, viabilizar o carro para o ser humano, fazer as pessoas usarem o quê? Os mecanismos estatais. Metrô, ônibus, ou talvez alguns carros e aplicativos, tá? E aí o que vai acontecer? As pessoas que não tiverem um bom crédito social não vão conseguir pegar ônibus, não vão conseguir pegar metrô, e aí eles vão conseguir implementar mais e mais tirania. Se você está vendo tirania agora, espere para você ver 2022, 2023, será muito mais tirania do que agora. Então eles vão ter que implementar isso até 2030, que é a agenda verde da ONU, tá? Então esse é o ponto número 1, eles querem erradicar o carro, elevar o preço do carro, para o carro, a gasolina chegar ao mesmo o preço do carro elétrico, tá? Aí a pessoa vai usar o carro elétrico em vez da gasolina, quem for comprar, mas eles vão criar remediações e limitações, tá? Ponto número 1, vão limitar o ir e vir das pessoas, tá? Isso não é daqui a 40, 50 anos. Meu irmão, isso aqui é no máximo 7 a 10 anos, tá? 2030 já vai estar... Eles falam assim, 2040 não vai ser mais aprovado carro a diesel. Você acha que é 2040, aí passa 2 anos, 2035 não vai ser mais carro aprovado a diesel. Aí passa mais 2 anos, 2030. Então a perspectiva, a narrativa sempre muda. Eles jogam na frente para colher. É igual pesca, eles jogam a corda e vão puxando, jogam a corda e vão puxando, até chegar bem próximo de você. Então eles vão limitar o ir e vir. A gasolina, ela tem um preço ínfimo. Meu irmão, se você for analisar o preço do tonel de barril sem as roubalheiras, cara, isso chega a centavos. Isso chega no posto a centavos. Só que não é interessante para eles, né, colocar o preço a centavos, porque vai trazer liberdade para o povo. Porque o Brasil não se usa ferrovias. O que se usa ferrovias hoje em dia é mineradora. O resto, meu amigo, é escasso a ferrovia no Brasil. Então, basicamente, tudo aqui é feito via caminhão, via carreta. Então, tudo aqui é feito via gasolina, né? Então, o preço da gasolina subiu, o preço do leite sobe, o preço da carne sobe, tudo sobe, porque está tudo atrelado simplesmente aos caminhões, às cargas que são baseadas no petróleo, tá? Então, o Brasil é um país que é baseado toda a sua economia no petróleo. Então subiu o preço de gasolina, sobe tudo dispara. Até o preço da telha, até o preço do cimento dispara, tá? Então tudo sobe com o preço do cimento, com o preço da gasolina, tá? E aí o que acontece? Eles querem criar uma inflação para você não poder comprar também. Ah, mas por que eles querem? Qual é o motivo desses caras querem total controle sobre as pessoas, tá? Olha só, você já percebeu que o clima tá mudando? Por exemplo, você olha para o céu, de repente você vê uns relâmpagos. O céu que tá escuro, ele fica azul, volta para ser escuro, começa um monte de coisa estranha no céu. Você olha para o céu, seu avô, seu bisavô fala assim, meu irmão, eu nunca vi o céu dessa maneira. Pois é, porque nós estamos com sinais evidentes de uma inversão magnética. Se você não conhece o assunto, eles chamam isso, tá, de pulso solar. É o quê? É um tipo de energia que solta do Sol e que varre a Terra inteira, zera toda a tecnologia da Terra. Tá? Nós temos um estudo profundo sobre o assunto, mas o pessoal está defendendo a narrativa da mudança climática. Então, o verão, você enfrentou o verão esses dias agora. O verão é os verões mais quentes e os invernos mais frios. O clima tá tenebroso. Quando cai granizo, fura telha, cai neve, a coisa da alagamento, da enchente, nós vamos ver enchente no início do ano, que é o período de grandes chuvas, aumento fluvial das águas. Então a coisa está piorando, o clima está mudando, tá? Isso preceita a inversão magnética, tá? O pessoal chama de nova era, Golden Age, o pessoal que é pagão. Mas é basicamente o seguinte, tá? O Criador tá de saco cheio da Terra já, da maldade do mundo, e ele pretende fazer uma limpeza ao estilo de Noé. Só que em vez de usar água, vai usar, né, a energia nuclear, tá? Então, os caras que são poderosos, eles sabem bem disso. Não é à toa que os caras têm bunkers, tá? Eles não fazem bunker à toa. O bunker não é para defender de zumbi. Zumbi você defende da bala. O bunker eles fazem para quê? Para poder segurar as pontas na inversão magnética, tá? É basicamente isso. Por isso que no final do ano, alguns cantores, alguns atores, tá? Eles se escondem, ficam no off, tá? Principalmente 23 de setembro, eles ficam no off para saber se vai ou não acontecer alguma coisa, tá? Bom, isso é o que se é falado. Então, basicamente é o seguinte: mudança climática, ok? Evidentemente vai faltar comida. O próprio Bolsonaro já falou sobre isso, nós fizemos um vídeo aqui. Então o clima realmente está esquentando, está esfriando, o clima está louco. E os alimentos não estão conseguindo, você não consegue mais cultivar os alimentos como se cultivava antigamente. Então praticamente vai faltar alimento, tá? E aí o que acontece? As pessoas sem o alimento, basta a gente ver os vídeos que eu fiz sobre o Líbano, as pessoas vão surtar.
ok? Então, é interessante para a elite mundial reduzir a população antes que aconteçam os grandes problemas, as grandes calamidades, né? Por exemplo, o que vai acontecer se começar a inversão magnética e tiver 9 bilhões de pessoas? Isso vai fugir do controle da elite mundial, eles vão perder a guerra, tá? E aí, para eles retomar o controle, eles não vão ter mais a capacidade de retomar o controle. Vai demorar muito, muito mais, como já aconteceu no passado. Tá? Através do Império Romano. Então, simplesmente, eles têm que reduzir a população para que quando der merda, começar a faltar comida, começar a pegar fogo, eles simplesmente vão conseguir manter o controle. E para manter o controle, eles precisam efetivamente deixar 500 milhões de pessoas na Terra no máximo. Como a Terra tem 9 bilhões, você imagina aí a conta que esses caras vão ter que fazer para poder reduzir a população. Eu costumo dizer que de cada 10 vai sobrar um, mas eu sou até generoso. Os caras querem fazer com que o Brasil inteiro sobreviva 22 milhões de pessoas só. Tá? Isso em poucos anos. Então nós temos aqui grandes problemas. Tá? Nós temos o problema da inversão magnética que está chegando. Nós temos o problema da quarta revolução industrial, e toda a revolução industrial tem uma pandemia. Por exemplo, a gente teve a gripe espanhola, por exemplo, foi no meio da terceira revolução industrial, e os caras erradicaram as pessoas, tinha muita gente, e assim, os caras na Volkswagen fabricando Fusca para a Segunda Guerra Mundial, você tinha de repente uma fábrica com 20 mil pessoas, e depois começou aquelas máquinas a vapor, precisou de 4, 5 mil pessoas, as outras 15 ficaram sem emprego, e aí nós temos o documentário que não existe na internet chamado Rádio Control, que os caras tiveram que dar um cabo nessas pessoas, e aí veio-se uma guerra, né, que dizimou-se as pessoas. Então, basicamente, cada revolução industrial não necessariamente precisa de tanta gente, então eles vão sempre reduzindo, né? Agora as máquinas a vapor, a carvão, conseguem fazer o trabalho do homem. O cara não precisa martelar mais, existe uma prensa. E aí reduziu uma fábrica de 20 mil pessoas para 4. Agora, no caso da quarta revolução industrial, nós estamos falando de uma revolução industrial que ela simplesmente tem a robótica, a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela simplesmente não precisa de mão de obra braçal. O próprio computador faz tudo, tá? Você só precisa tomar algumas decisões. E aí o que acontece? Todo mundo que ficava fazendo trabalho braçal, mecânico, pedreiro, não sei o quê, tudo isso eles querem varrer, tá? Aí você fala, eu sou engenheiro, meu emprego tá garantido. Não, meu irmão, seu emprego não tá garantido. Não existe emprego garantido. O próprio Elon Musk diz que para o futuro da humanidade é uma renda básica universal, porque a inteligência artificial vai se alastrar em todos os campos. Juiz, polícia, tudo, advogado, vai ter robô para tudo quanto é canto. E aí, como vai faltar emprego em massa, nós estamos falando de 9 bilhões de pessoas, que vai se fugir do controle, eles vão reduzir a população para se adequar à quarta revolução industrial, tá? E aí nós temos mudanças climáticas, não vai ter alimento para todo mundo. Nós estamos no meio da quarta revolução industrial, a robótica avançando ferroneamente, meu irmão. A inteligência artificial já está superando o ser humano já, tá? Em tomadas de decisões. Então, simplesmente, eles vão ter que reduzir a população, porque as pessoas não vão se adequar a esse admirável gado novo, tá? E aí, tudo isso tem a ver com a narrativa da gasolina e do preço do carro. Por quê? Porque eles vão distanciar as pessoas que é rica e que é pobre. O cara que ganha 2, 3 milhões de reais por mês, se a gasolina custar R$1.000, o cara consegue dirigir ainda. Tá entendendo? O cara ganha 2, 3 milhões de reais por mês. Rico não paga imposto. Meu irmão, eu falo pra você que quando eu tinha uma empresa, Eireli, a minha empresa, hoje em dia eu não tenho Eireli, tá? Mas quando eu tinha uma Eireli, eu pagava 6% de imposto, se não me falha a memória, que era o preço tabelado do governo. E quando a gente trabalha com CPF, a gente paga 27,5%. Então você imagina, abrindo uma empresa, você paga documentado pelo governo 6%. É claro que tem ali alguns extras, como contador, talvez um funcionário ou outro, tal, um local para você trabalhar, mas a coisa não chegava a 10%. Agora, você sozinho no CPF é 27,5%. Então o que acontece? O rico não paga tanto imposto como o pobre paga, tá? Então o rico, o que acontece? E muitas vezes o dinheiro é restituído para ele. O que vai acontecer? O cara vai gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000 de gasolina e ele ganha esse valor e no final do imposto de renda está restituído para ele. Ou o cara declara falência e não paga nada, tá? E aí o pobre, o cara que é assalariado, classe média, esse vai pagar imposto ferrendo, 27,5%. E que se exploda, meu irmão. E aí o que acontece? Vai se distanciar as pessoas ricas das pobres, as pessoas ricas vão conseguir se manter, ok? Com essa inteligência artificial, então os caras vão conseguir se manter, os pobres não vão conseguir se manter. Logo, eles vão querer erradicar as pessoas pobres. A humanidade é podre, meu irmão. Isso é desde a fundação do mundo.
Desde a queda de Adão e Eva, a humanidade é podre. Então o preço da gasolina está atrelado ao quê? A uma elite mundial que quer controlar a humanidade, que simplesmente dita as ordens no governo, faz com que o preço eleve, para que o pobre não tenha condições de caminhar, somente as pessoas ricas, ok? Vai se criar uma distinção muito grande, e essas pessoas que são pobres, tá? Que não vão ter tanta utilidade para o mundo, eles vão rapidamente dizimar, meu irmão. Isso de uma maneira, assim, colossal, a qual eu não posso nem descrever aqui. Mas, assim, a perspectiva deles, eu já trouxe aqui alguns vídeos, é que não existam pessoas pobres no mundo. É o que os caras querem, tá? E aí eu falo, preço da gasolina, você tem que ter o olho biônico, o olho de águia. Você não pode só enxergar o preço 9,10 da em Fernando de Noronha. Você tem que enxergar o que isso representa. Então, na escola, você nunca aprendeu sobre lógica. A escola não ensina sobre lógica. Porque se a escola ensinasse sobre lógica, você não ficaria na escola. Porque não faz sentido nenhum, não faz lógica nenhuma você ficar lá 40 anos, 15 anos numa escola, no ensino médio, fundamental, você ficar aprendendo na escolinha ali, aprendendo a ler, escrever, operação básica, e você sai de lá semi-analfabeto. Quem é que sabe aqui o que é adjunta de nominal? Você sabe o que é adjunta de nominal? Você sabe? Você não sabe o que é adjunta de nominal. Ficou 15 anos aprendendo língua portuguesa e não sabe o que é uma adjunta de nominal. Tá entendendo? Então simplesmente você sai dali analfabeto. É isso. Então o cara ficar 15 anos para ficar analfabeto, a única proposta que a escola tem é doutrinação. Se a escola realmente não faz um grande diferencial na sua vida, aquilo ali tá doutrinando. Então nunca vai se ter uma aula de lógica na escola, porque não faz sentido. O cara que aprende lógica não fica lá. Tá? Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui na lógica, a gente tem que enxergar o além, a visão de águia, né? O que isso representa na nossa vida e pro futuro, tá? E aí, o que acontece? O preço do carro, nós estamos vendo o preço do carro batendo, beirando aí os seus 90, 100 mil reais. Isso já é um absurdo para um carro comum, não tem nada demais num carro desse, tá? E aí, a gente começa a falar, ó, você que é remanescente, você que é resiliente, você que é israelita, você que é hebreu, você que é cristão, você que acredita nos templários, você que acredita em Jesus Cristo, tá? Não seja lá qual for a sua crença, mas você acredita na Bíblia, tá? Você que acredita na Bíblia, a Bíblia nos ensina que esse é o momento da sua vida que você tem que afastar das cidades. Esse é o momento que Abraão, né, intercedeu por Ló. Tá? Que simplesmente Deus desceu a Sodoma para poder ver e decidiu erradicar. Então é dito que os resilientes, os remanescentes na Bíblia no fim dos tempos estarão abrigados nas montanhas, tá? Quando você pega, por exemplo, aqui os selados, quem que são os 144 mil selados, tá? Eu não posso afirmar para você a minha veracidade. Eu sempre acreditei que os 144 mil selados seriam um povo da antiga aliança que não teve comunhão com Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você entende que Jesus Cristo ele é a base, a chave hermenêutica da Bíblia, que Jesus Cristo ele é o próprio Deus, você entende que esses 144 mil que vão sobrar são as pessoas que não aceitaram a marca da besta, que foram morar em montanhas. Primeiro você tem que se adequar ao padrão de vida na roça, né? Se afastar das cidades. Aí você vai começar a evitar o uso do seu carro. Para que você vai sair igual louco? Não, você vai usar o carro em situações necessárias ou de emergência, tá? E aí você vai começar a cada vez mais ser autossuficiente. O seu primeiro passo, tá? Ao longo aí dos primeiros 2 ou 3 anos é morar na roça e aprender a viver na roça, tá? A começar a ser autossuficiente na roça. E aí, meu irmão, o último estágio seu humano vai ser floresta. Infelizmente, queria eu poder dizer outra coisa, queria eu poder falar para você que não será na floresta, mas infelizmente a própria Bíblia mesmo diz que será entre as montanhas, o remanescente, o resiliente, estará longe das cidades, das aglomerações. Então você vai começar a sua jornada nas cidades. O bicho vai pegar fogo durante décadas, talvez 15 anos, talvez 10 anos, talvez 7 anos, a cidade vai se tornar um inferno, cada vez preço mais caro, tá? Isso vai fugir um pouco do controle, vai exigir mais tirania para deixar as pessoas em ordem, e aí as pessoas inteligentes vão começar a morar no campo para ter um pouco mais de liberdade. Essas pessoas que vão morar no campo, elas têm que tomar uma decisão, elas vão ter que fazer algo autossustentável ali, tá? Painel solar, poço artesiano, fossa, talvez aí cultivo de alimentos, vai ter que ser autossuficiente ali. Depois que a pessoa ficar autossuficiente um certo tempo ali, que é um período expiatório para a pessoa, ela vai entender que além daquilo ali, o bicho vai pegar fogo também no campo, tá? O campo vai ser o último pináculo para poder cair. Vai te dar um oásis, um alívio durante talvez 10 anos no máximo, tá? E aí a pessoa vai entender que ela vai ter que ir para a floresta. Infelizmente, quer ela queira ou não. Gostaria eu de poder falar o contrário.
tá? E aí, o remanescente ou resiliente será o cara que vai se abrigar, infelizmente, na floresta. Mas adianta você ir pra floresta agora? Não, não adianta. Por que não adianta? Porque simplesmente pode demorar 10, 15, 20 anos para simplesmente a coisa acontecer. Você vai morar 20 anos na floresta, você vai virar um eremita, e se você sobreviver. Então, o mais interessante é o quê? A Bíblia nos ensina que nós teremos um período de grande perseguição, que será 3 anos e meio abreviados ainda, né? Então o tempo vai correr mais curto. E aí esse resiliente, esse remanescente, que negou a marca, que está sendo perseguido, eu penso que é os 144 mil que serão selados, tá? Haverá uma multidão de incontáveis milhares de pessoas que serão lavados pelo sangue do Cordeiro, tá corretíssimo aqui, ok? A pessoa que crê em Jesus Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Agora aquele que não dobra o seu joelho para as trevas e ainda assim deseja lutar, não se entregou, se essa pessoa sobreviver, eu creio que ela será uma das 144 mil pessoas que serão seladas. Então esses 144 mil, olha, de 9 bilhões de pessoas na Terra, haverá 144 mil que irão sobreviver, tá? Isso espalhado ao longo de todo, que é os resilientes. E esses terão a proteção do Criador, a proteção dos anjos, tá? Então eu falo, tudo isso você tem que chegar com o olho de água. O preço do carro subindo, o preço da gasolina subindo, o preço da comida subindo, isso vai gerar um grande impacto social. Hoje é uma migalha de arroz. Lembra que para você destruir um maçanzeiro, você não vai lá e coloca só maçã podre para você destruir. Você bota uma maçã podre que contamina mais 5 maçãs podres, que contamina mais 25 maçãs podres, e de repente o maçanzeiro inteiro ficou podre por causa de uma única maçã. Então o cara que é resiliente, ele vê uma notícia como essa, poxa vida, como é que é possível um carro comum chegar a 100 mil reais e praticamente a gasolina está chegando num preço antes das manifestações, né? O pessoal brigou pela gasolina a R$ 4,80, depois brigou a gasolina a R$ 8,00, e hoje nós temos recordes de gasolina chegando aí, ó, a praticamente R$ 9,00 e ninguém tá nem aí, Então, simplesmente, o que nós estamos percebendo é que o cara que tem a fé em Jesus Cristo tá na hora dele se afastar. O cara que acredita em Jesus Cristo tá na hora dele começar a se afastar das aglomerações, das multidões, das cidades. Começar a viver uma vida com menos poder aquisitivo, viver uma vida mais no meio do mato, mais cultivando o seu próprio alimento. Por quê? Porque quando acontecer a merda, essa pessoa vai estar mais bem preparada. Ah, Alberto, mas aí as pessoas que estão nas cidades, elas vão querer ir para o campo. Isso é verdade, vai acontecer, mas não será uma multidão incontável de pessoas, porque a cidade vai ser como um celeiro. Depois que eles fecharem as portas na cidade, ninguém consegue entrar e sair, meu irmão. Pode ter certeza que isso vai acontecer, tá? É só você ver, por exemplo, Tartária. Quem sobrou de Tartária? Então, basicamente é o seguinte, tá? É começar um processo árduo de poder sair das cidades, tá? Viver no campo, viver uma vida com qualidade no campo. E aí, ao mesmo tempo, não pense que a guerra acabou. Você vai viver no campo, vai aprender sobre autossuficiência, mas você vai ter que começar a pensar, talvez, em entender sobre floresta. E aí, a melhor hipótese é que você não esteja sozinho. Sozinho no meio do mato é horrível, meu irmão. Não tem condições de você vencer a batalha. Então a dica que eu passo para você é essa. Pro remanescente, pro israelita, pro hebreu, pro cristão, por aquele que acredita em Jesus Cristo, seja o nome que você for usar, já até cansei de brigar sobre isso aqui, praticamente é o seguinte, você vai ser a diferença nesse mundo. Então é bom que você comece a tomar uma decisão precativa na sua vida, tá? Então o que você vai fazer? Uma decisão, olha só, a gente tem que trabalhar, nós temos que trabalhar com a decisão precativa, nós não podemos trabalhar com a decisão de reparo, tá? Você vai ter que tomar uma decisão antes da merda acontecer. O que é uma decisão antes da merda acontecer? Se acontecer, antes de acontecer o problema, você vai tomar uma decisão preventiva. Por exemplo, o que é uma decisão preventiva? Eu tô vendo a merda que vai acontecer lá na frente, o céu tá dando umas luzes estranhas, a coisa parece que vai piorar, então a decisão preventiva é eu começar a me movimentar. Tá? A decisão preventiva. Pode ser que não aconteça esse ano, pode ser que não aconteça ano que vem, pode ser que aconteça em 2030, mas é bom eu me movimentar. Eu estou prevendo que algo vai acontecer. Beleza? Beleza. Isso é uma decisão preventiva. Agora, uma decisão corretiva não existe, ela só existe na teoria. É igual o comunismo, só existe na teoria, meu irmão. Porque você tentar consertar, o cara tá morando nas cidades. A merda aconteceu colossal.
Ninguém consegue comprar nem vender. Começou um estrondo. Como é que o cara vai se arrumar para poder ir para o campo? Então eu estou avisando agora, para você tomar uma decisão preventiva, e daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, não sabemos, você não tem que tomar uma decisão corretiva. A decisão corretiva, meu irmão, será uma das piores decisões da sua vida, tá? E aí eu falo, às vezes na decisão corretiva, meu irmão, é aceitar a vida em Jesus Cristo e endgame. Agora, a questão preventiva, aceitar a vida em Jesus Cristo, mas você também não dobrou o seu joelho, tá? Você tem o direito de querer estar vivo, tá bom? Enquanto o Criador estiver soprando o fôlego da vida, tá? O Criador que manda nessa terra, né? E se ele permite que você tá vivo, isso tem um propósito. Então, assim, não fique pensando você, não vou ter chance de ser salvo. Lembre da proteção e do amparo de Deus, tá? Se você não acredita nas coisas que eu falo, os próximos anos você verá, tá? Melhor você estar preparado e você ter anos de dificuldade, mas estar preparado, do que você ter anos de regalia e não estar preparado. E quando a merda bater no ventilador, quando a coisa colossal acontecer, você não tem resposta de ataque. Então o melhor seria se você tivesse prevenido. Se você acha que a Bíblia não tem ensinamento sobre esse na Bíblia, lembra das virgens insensatas, que não carregaram azeite para o noivo. As virgens prudentes, elas, né, carregaram consigo o azeite, ok? E todas as virgens dormiram. E quando, né, se viu o noivo passando, as virgens foram ao encontro do noivo, e as virgens insensatas pediram óleo para sensatas. As sensatas falaram assim: se eu lhe entregar o óleo, de certo que vai faltar para mim, tá? Vá e compre, mas aí já acabou o tempo. E aí as virgens sensatas entraram para o desposo do noivo. Então você tem que entender que a Bíblia sempre está nos avisando, né, para a gente tomar decisões precativas e não corretivas, tá bom? Então a Bíblia é o manual da vida que aquele que segue tem uma vida menos penosa. Tá? Bom, espero ter contribuído, somado na sua vida. É a minha opinião, o meu questionamento, eu tenho direito de me expressar. Se vai acontecer ou não sabemos, fazemos nem ideia. Pode ser que tudo volte a ser o que era antes. Apesar que eu te faço uma pergunta: voltou? O preço da gasolina voltou a R$4? O dólar voltou a 1,80? Uma pergunta. Parece que nada volta aqui atrás, né? Deus também não faz assim. Adão e Eva se arrependeram e não voltaram para o paraíso, tá? Então tudo anda para frente, tudo anda para frente. Então eu penso que as coisas não vão voltar atrás, mas você tem direito de pensar se quiser, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.